queridos? Todos bem? Eu espero que sim. Eu sou Leide Evangelista, professora de Língua Portuguesa e de Literatura pela Rede Municipal de Uberlândia. Seguindo os protocolos de biossegurança, eu vou fazer a higienização das minhas mãos, passar o álcool, retirar a minha máscara e colocá-la em um lugar seguro. Passar o álcool novamente. E agora sim, nós vamos à nossa aula de hoje, que tem um tema novo e muito importante, que é a cultura popular. Cultura popular é uma expressão que caracteriza um conjunto de elementos culturais específicos da sociedade, de uma nação ou de uma região. Essa cultura, ela é influenciada pelas crenças do povo ali em questão e é formada graças ao contato entre indivíduos de determinadas regiões. Ela pode envolver a música, a gastronomia, a dança, a literatura. Enfim, a cultura popular, ela está relacionada com a tradição do seu povo e é transmitida de geração em geração. E antes de passarmos ao conteúdo específico da aula de hoje, nós vamos relembrar aquilo que nós vimos na última aula. Nós falamos, então, sobre o gênero textual apólogo, que é aquele texto em que os seres inanimados, os objetos, eles agem como se fossem pessoas, são personificados e deixam ali uma lição de moral. A partir daí, nós trabalhamos também com as figuras de linguagem e também a formação de antônimos através de prefixos. Tudo isso nós vimos dentro do nosso tema, que era a busca pela identidade e a língua portuguesa. O gênero textual que nós vamos trabalhar hoje é a literatura de cordel. Mas o que é essa literatura? Bom, a literatura de cordel é uma manifestação literária do interior do Nordeste brasileiro. É um gênero literário feito em versos, com métrica e rima, caracterizado pela oralidade e por uma linguagem informal. Também chamada de literatura popular em verso, essa tradição se popularizou no final do século XIX, quando tais poesias passaram a ser impressas em folhetos e vendidas em feiras. O nome cordel faz referência à maneira como esses folhetos ficavam expostos nas feiras. E para exemplificar esse gênero textual tão bonito, eu convido vocês a assistirem a um vídeo que eu gravei com muito carinho para vocês. Acompanhem comigo. O agregado e o operário, Patativa da Saré. Sou matuto do Nordeste, criado dentro da mata, caboclo cabra da peste, poeta cabeça chata. Por ser poeta roceiro, eu sempre fui companheiro da dor, da mágoa e do pranto. Por isso, por minha vez, vou falar para vocês o que é que sou e o que é que canto. Sou poeta agricultor do interior do Ceará. A desdita, o pranto e a dor. Canto aqui e canto acolá. Sou amigo do operário que ganha um pobre salário e do mendigo de gente. E canto com emoção o meu querido sertão e a vida de sua gente. Procurando resolver um espinhoso problema, eu procuro defender no meu modesto poema que a santa verdade encerra os camponeses sem terra, que o céu desse Brasil cobre, e as famílias da cidade que sofrem necessidade morando no bairro pobre. Vão no mesmo itinerário, sofrendo a mesma opressão, nas cidades o operário e o camponês no sertão. Embora um do outro ausente, o que um sente, o outro sente. Se queima na mesma brasa e vivem na mesma guerra, os agregados sem terra e os operários sem casa. Operário da cidade, se você sofre bastante, a mesma necessidade sofre o seu irmão distante.
Levando vida grosseira, sem direito de carteira, seu fracasso continua. É grande martírio aquele, a sua sorte é a dele, e a sorte dele é a sua. Disto eu já vivo ciente. Se na cidade o operário trabalha constantemente por um pequeno salário, lá nos campos o agregado se encontra subordinado sob o jugo do patrão, padecendo vida amarga, tal qual o burro de carga, debaixo da sujeição. Camponeses, meus irmãos, e operários da cidade, é preciso dar as mãos, cheios de fraternidade, em favor de cada um, formar um corpo comum, praciano e camponês, pois só com esta aliança a estrela da bonança brilhará para vocês, uns com os outros se entendendo, esclarecendo as razões, e todos juntos fazendo suas reivindicações, por uma democracia de direito e garantia, lutando de mais a mais. São estes os belos planos, pois nos direitos humanos nós todos somos iguais. Para refletir sobre esse texto tão forte, eu trago uma análise da arte educadora Laura Aidar, que diz assim: é muito frequente nos poemas de Patativa do Assaré a exaltação às suas origens. Ele é nascido no sul do Ceará e é filho de agricultores. O escritor exibe uma fala autobiográfica nesse poema que a gente acabou de ver, o agregado e o operário. Ele conta de onde ele veio, quais são os seus valores pessoais. E aí ele associa dessa maneira a vida no sertão com a dor e com o pranto. E declara também o seu apoio àqueles trabalhadores rurais que não têm direito sobre a terra em que trabalham, aos trabalhadores das classes baixas no geral, nas cidades, assim como aos demais excluídos da sociedade mesmo, como, por exemplo, o povo que vive em situação de rua. Ele traça um panorama da situação do povo humilde no Brasil, unindo camponeses e operários, que mesmo em realidades tão diferentes, vivem em situações parecidas, de igual opressão, às vezes de violência. E ao final do texto, ele propõe ainda que todos esses trabalhadores, tanto do campo, tanto da cidade, que eles se aliem em busca de direitos, pois não deve haver desigualdades, posto que todos nós somos humanos e merecemos as mesmas oportunidades, as mesmas condições. Então agora nós vamos refletir mais um pouco sobre o texto. Refletindo, número 1. Qual o principal tema abordado no texto? O poema, ele trata, ele aborda todas essas questões que a gente acabou de comentar. Especialmente fala sobre o fato de nós sermos e termos direitos iguais, tanto no campo quanto na cidade. Esse texto, ele é escrito e é narrado com muita intensidade por Patativa do Assaré. Mas quem é Patativa do Assaré? Você já ouviu falar dele? Vamos ver? Biografia de Patativa do Assaré. Patativa do Assaré, Antônio Gonçalves da Silva, 1909 a 2002. O nome real, de Patativa do Assaré é Antônio Gonçalves da Silva. Mas por que ele, então, tem esse apelido, esse pseudônimo aí? Patativa é o nome de um passarinho, de uma espécie de pássaro, assim como a gente viu lá no começo do texto. E Assaré é a região de onde vem Antônio Gonçalves da Silva. Portanto, Patativa do Assaré, o cantador do sertão, como ele ficou conhecido. E aqui nós temos a capa de um livro de Fabiano dos Santos Piúba, que conta sobre a história de Patativa do Assaré. Patativa do Assaré, o poeta passarinho. E aí a gente vê essa referência, ao nome e à espécie desse pássaro. Então, continuando com a sua biografia, Patativa do Assaré é um dos maiores nomes da poesia nordestina no Brasil. É reconhecido internacionalmente também. Sua obra conta sobre a vida do povo sertanejo, sobre suas dores, suas lutas, através de uma linguagem informal, com as palavras do homem simples da roça. Patativa desenvolveu sua arte, sobretudo, por meio do repente e da literatura de cordel,
ganhando maior projeção a partir dos anos 60. Vamos agora ao número 2. É possível afirmar que o texto apresenta erros? Não. O texto ele é adequado à situação comunicativa. É a reprodução da fala tal qual ela acontece. A fala de um sertanejo que fala ali, que mostra sua arte no meio de feiras. O contexto permite essa variação linguística. Mas o que é variação linguística? Obviamente que num país tão grande e tão rico culturalmente como o nosso, existem diversas maneiras de se falar uma mesma coisa. E tudo depende da região em que o falante vive, da sua idade, do ambiente em que ele está. Existem muitos motivos para justificar as variações linguísticas. Observem essa imagem comigo. Aqui nós temos um mapa do Brasil e algumas expressões de diferentes regiões do nosso país. Como, por exemplo, nós temos ali o nosso uai, a gente costuma falar tanto, né? Temos o mano, que está mais ali para São Paulo, o piá, que está na região do sul, o oxente ali no Nordeste. Enfim, nós temos um país formado por muitas línguas, muitas formas de se falar, de se expressar. Mas o problema que acaba acontecendo por conta das variações linguísticas é o preconceito linguístico. Você conhece esse termo, preconceito linguístico? O preconceito linguístico é quando algum falante sofre algum tipo de discriminação pela sua forma de falar. Por exemplo, uma pessoa ela vem de uma outra região, uma região diferente da nossa, e acaba sendo alvo de brincadeiras, aí, entre aspas, né? Pela sua maneira diferente de se expressar, de falar palavras, expressões diferentes, de ter um sotaque diferente. E isso é muito sério e deve, com certeza, ser evitado e até combatido. E aí, Patativa da Saré, ele tem uma frase que sintetiza muito bem essa questão. Ele diz assim: é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. E para concluir a nossa aula, nós vamos assistir agora a um vídeo do mestre Tinga das Gerais, um contador de causos mineiros, disseminador da poesia matuta e também da literatura de cordel. Acompanhe comigo. A porteira e a viola, sertão adentro e afora, faço verso com caboclo, som solitário cantador. Com a porteira falo da volta, ela sorri e me escolta, é a saudade de um sonhador. Desse chão sou oriundo, destemido e fecundo, quem tem fé tem sorte, desbrava de sul a norte, e nas andanças sabe acreditar. O meu destino leva a saudade da Teresa, que conheci lá nas veredas, e dos meus 2 filhos, as minha fonte de amar. Eita, sangue matuto, terra pisada, chão bruto, poeira sagrada, alma broidada. O meu caminho é comprido, mas com Deus eu sei lidar e sei dos perigos que posso enfrentar. A viola no peito, estrada fora, corta no reio, do alimento no centeio, sou metade a dispôs do meio. Nas paragens de amatura, uma boa cachaça na cuia, paçoca, queijo e rapadura, debaixo do pé de embrulho. Viola no peito, uma canção raiz, uma moda no jeito desse matuto aprendiz. Depois vem a lombeira, na sombra fresca da aroeira, intersonho com barulho da cachoeira, lá na serra da trincheira. Minha criação já descansou, minha viola também, já preparei a montaria, é seguir a viagem e amém. Ao chegar naquele rio, vou atravessar o meu gado e no povoado vou à capela rezar. Já cumpri a minha empreitada, agradeci o meu anjo da guarda, meu cavalo carreado e agora engoli a estrada.
E dentro daquela paioça, no alto daquela roça, tem alguém a me esperar. 2 filhos e uma amada, um cão na beira da estrada, pra morte me consolar. Quando a minha alma avista o meu nobre rincão, a passarada faz um alvoroço lá na grota do matão. Dali broita a sinfonia com a cascata a derramar, e num gazeiro a belezura do canto do sabiá. A porteira vai se abrir cumprimentando a viola, meu cantinho é ali e o sertão é minha escola. Porteira, a porteira, viola, a viola, amigas de um boiadeiro. Com ela, entro de sola por esse chão brasileiro. Ei, Brasil, bom, bonito e raiz. É o Brasil, Brasil de muitas raças, desse sertão raiz, serras e currais. Esse é o meu Brasil. Belço trigueiro, Brasil brasileiro. Viola, cortadeira, recortadeira, vento que leva os acordes por essa serra brasileira. Salve o Brasil! Esse é o meu Brasil, Brasil raiz. Agora nós vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos até aqui. Nós falamos hoje sobre o gênero textual literatura de cordel, que é essa manifestação literária aí, né, do interior do Nordeste. Vimos também sobre a questão da variação linguística e o quanto, às vezes, essa variação pode trazer o preconceito linguístico que a gente precisa evitar a todo custo. Tudo isso nós vimos aí dentro do nosso tema que começamos hoje, continuaremos aí nas próximas aulas, cultura popular. Nossa aula está chegando ao fim e a mensagem que eu deixo para reflexão nessa semana é a seguinte: nós temos sido muito imediatistas, queremos tudo para ontem, estamos sempre à espera também de um retorno rápido para tudo, até para o bem que nós fazemos. Mas existe um ditado que diz assim: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isso porque as tamareiras levam de 80 a 90 anos para darem seus primeiros frutos. Certa vez, um jovem encontrou um senhor já de idade plantando tâmaras e logo perguntou: por que o senhor planta tâmaras se o senhor não vai colher? Ele respondeu: se todos pensarem como você, ninguém nunca mais comerá tâmaras. Portanto, meu amigo, cultive, construa e plante ações que não sejam apenas para você, mas que sirvam para todos. Nossas ações de hoje refletem o nosso amanhã. Continue se cuidando, usando a sua máscara, seu álcool em gel, evite as aglomerações, não deixem de fazer as atividades que os professores estão enviando para vocês nas suas escolas. A gente se encontra por aqui. Até a próxima aula.